A arte de se reinventar. Eu acho que todo ser humano tem que entender e tem que saber trabalhar com essa arte de se reinventar. Porque realmente se reinventar é uma arte. Eu digo por experiência própria, porque eu aprendi a me reinventar. E vou dizer que não foi uma situação difícil. Foi mais por necessidade, foi por instinto. Eu comecei a trabalhar muito cedo, por volta dos meus 15, 16 anos. Eu tinha uma criação, meus pais sempre foram muito rígidos em relação a exigência em cima de mim, porque, como eu sempre disse, os meus pais, eles me deram, naquele momento, naquela criação, o que eles tinham de melhor. E o que eles tinham de melhor, naquela época, talvez, eu não achasse que fosse o melhor. Porque, inevitavelmente, eu me comparava aos meus amigos que tinham outro tipo de criação, muito mais flexíveis do que o meu. Então, eu sempre fui muito cobrado, meu pai sempre muito enérgico, com horários, com estudo, com tudo. E eu queria começar a trabalhar, parece que para poder mostrar para ele que eu poderia ser mais do que ele falava. E quando você começa a trabalhar, você não tem experiência. Então você acaba pegando oportunidades, como todo jovem começa. Na época eu comecei como office boy, e você trabalha no escritório. Trabalhei no escritório de contabilidade, depois eu trabalhei numa imobiliária, e você vai trabalhando em vários lugares, várias situações que você vai entendendo. Confesso que eu não fiquei muito tempo na área de office boy, mas eu aprendi muita coisa interessante lá. Principalmente na época de frequentar banco, que geralmente era uma fila de banco para cada transação que você ia fazer. Não é igual hoje, que é uma fila só, você resolve tudo. Cada fila era para uma coisa. Enfim, e o que acontece? Por falta de experiência, quando eu era mandado embora, eu já tinha experiência de office boy e muitas vezes pintava uma outra oportunidade e eu acabava pegando a oportunidade. E eu me reinventava naquela nova oportunidade que tinha. Porque por mais que eu não tivesse a experiência, eu também não sabia que eu não queria ficar naquilo. E eu queria tentar uma outra situação. Então isso começou desde cedo, aí eu consegui me reinventar. Só que chega num determinado momento da vida, quando você chega na fase adulta, para falar a verdade, esses momentos de reinventar, eles começam a pesar mais na vida. Porque quando você é jovem, eu digo um adolescente, que você está trabalhando e você vive praticamente... Quem sustenta a casa não é você, são seus pais. Fica muito mais fácil de você tentar e você errar. Você gerenciar o erro. Porque você é amparado. Quando você chega numa fase adulta, que você assume o compromisso de você morar sozinho, de você ir para outro lugar e sair da asa do pai e da mãe, todas as decisões erradas e certas que você tomar, elas vão refletir diretamente em você. E o que aconteceu? Quando eu era mandado embora de algum trabalho por alguma situação, eu não podia ficar muito tempo desempregado. Eu tinha que arrumar um trabalho. E eu tinha que me reinventar dentro da oportunidade que aparecia. Porque eu era novo, eu não tinha experiência, eu não podia exigir um cargo, eu não podia ficar esperando chegar o que eu achava que eu queria, que eu tinha experiência. E isso foi assim, por muito tempo da minha vida, até realmente eu entrar na época que eu entrei, na época da informática, que foi o que eu segui por muito tempo, muitos anos na minha vida. E que ganhei muito dinheiro, por sinal, na época com informática. Só que foi outra situação da minha vida que eu entrei, eu trabalhava, eu ganhava, eu estava bem, mas não era o que eu queria. E aí vem a pergunta, o que eu faço? Continuo seguindo a minha vida, seguindo o rumo que eu estou levando, ou eu paro, vou olhar o mapa, vou direcionar a rota para outro lugar e começar tudo do zero? Confesso que eu já fiz isso na minha vida várias vezes. Várias vezes eu resolvi simplesmente mudar a rota da minha vida, ir para outro lugar, para uma parte totalmente desconhecida e que eu não sabia o que eu ia encontrar. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Em nenhum momento eu me arrependi do que eu fiz e o que eu deixei para trás. Porque, como eu já falei no outro vídeo, quando você faz a primeira e você consegue, você tem sucesso, você sabe o caminho para se reinventar, você sabe o caminho para você conseguir refazer o caminho novo. É mais ou menos a história do empresário bem-sucedido quando ele quebra. Ele pode perder tudo, ele pode
ficar no zero, mas ele já sabe o caminho pro sucesso, para construir tudo de novo. Então é mais ou menos isso. E talvez essa coisa que eu tive dentro de mim a vida toda, de sempre querer me reinventar, sempre querer o melhor, eu acabei tendo isso dentro de mim. E confesso que hoje eu tá vindo para cá, pro YouTube, fazendo vídeo, eu tô me reinventando também. Porque não era uma coisa que eu, em algum momento, eu planejei ou tive interesse. Eu consumo bastante, mas eu não tinha a ideia de começar a gerar os conteúdos. Só que num determinado momento eu entendi que, como eu recebi tantas ajudas do YouTube, de pessoas que passaram seus problemas, passaram os seus desafios, as suas conquistas, as suas derrotas, e cada história dessa que eu ouvi me ensinou alguma coisa, eu falei, por que eu não vou compartilhar com as pessoas? Eu posso compartilhar também. Até porque eu já faço isso na minha vida real, nesse mundo real. Então, eu vou levar isso para o mundo digital. Tiveram pessoas que passaram na minha vida que eu conheci e, por algum motivo, a gente acabou se afastando, seja por escolhas de vida, casamento, trabalho, lugar de moradia, onde vai viver, enfim, aquelas coisas, o mundo vai se distanciando. Mas lá na frente, em algum momento, a gente acaba se encontrando e se esbarrando de novo. E eu tenho pessoas que eu tive o prazer de reencontrar e que a gente para conversar, e muitas mudaram de vida, não fazem mais o que faziam há muitos anos atrás, e outras continuam fazendo exatamente a mesma coisa que elas faziam há muito tempo atrás. Qual é o certo, qual é o errado? Não existe certo e errado. Existe o seu interior. Se você estiver bem no que você está fazendo, você está se sentindo bem, eu acho que você deve continuar fazendo o que você quer, o que você está fazendo. Mas se você não está se sentindo bem, aquilo está ardendo dentro do teu coração, e você está querendo buscar um caminho novo, buscar alguma coisa diferente, você não sabe o que é, cara, se arrisca no novo. Porque eu me arrisquei no novo várias vezes na minha vida, e todas as vezes que eu me arrisquei no novo, eu consegui o sucesso no que eu fiz. Ah, então você tá falando que é fácil. Eu tenho meu salário, eu tenho minha profissão, eu vou largar tudo, vou virar pra outra e a outra também vai dar certo. Não, não é assim. Você não pode chegar e sair ao sabor do vento e ver para onde o vento está indo e vai. Não, não é assim. O que você tem que fazer é você se planejar para você realmente mudar a rota. É como se você fosse mudar uma rota da sua vida, é mais ou menos como se você fosse planejar uma viagem. Você vai chegar, você vai escolher o roteiro, você vai escolher a hospedagem, você vai ver onde você vai se alimentar, você sabe o tempo que você vai poder ficar dentro dessa viagem, você vai contratar um seguro de saúde, você vai levar dinheiro, você vai fazer um monte de coisa. Por quê? Porque você sabe que vai ter problema, vai ter intempéries ali no meio do caminho, vão ter algumas coisas que vão acabar tentando atrapalhar a sua viagem, mas você tem que resolver. A sua vida é a mesma coisa. Foi o sabor do vento que eu virei e tentei resolver. Foi tudo muito programado, foi tudo muito ciente do que eu estava fazendo, buscando uma transição de carreira, buscando uma transição de casa, buscando uma transição de lugar para morar, de lugar para viver, sabe? Tentando buscar tudo, vendo custos, estudando, entendendo o mercado, que é a parte muito importante. Se você está falando em termos de mudar de carreira, estude o mercado. Não existe um mercado 100%. Não existe. Todo mercado tem o prós e tem o contra. Não existe estabilidade na vida. Se você hoje está num trabalho, você está ganhando bem, você está sendo bem remunerado, aquilo pode acabar a qualquer momento. Eu posso enumerar milhões de fatores na sua vida, no país, no mundo, em qualquer lugar que pode fazer aquela empresa acabar e você está na rua. Então, assim, a estabilidade, ela não existe para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Lógico, o caminho é ter a estabilidade, mas ela é muito temporária. Ela vira pó no estalar de dedos. Se eu fosse hoje pegar um papel e escrever para vocês quantas vezes eu já me reinventei na vida, eu acho que não caberia numa folha. Às vezes na minha vida que eu me reinventei, elas tiveram alguns momentos para eu desistir, mas eu estava tão focado que eu queria, e eu tinha estudado muito, e eu acabei
conseguindo atravessar a tempestade. E não me arrependo. Então, se você conseguir dominar essa arte de se reinventar, você vai ver que em qualquer lugar que você for, você vai se adaptar e você vai conseguir buscar novos caminhos. Eu já trabalhei em muitas empresas e eu falo para vocês com propriedade que quando você chega numa empresa nova para trabalhar, você tem que se reinventar naquele momento dentro do ambiente da empresa. Se você botar isso para fora na sua vida, você vai ter que se reinventar dentro do outro ambiente que você está vivendo. Então, na verdade, a gente sempre está se reinventando, seja morar num bairro novo, seja estudar numa escola nova, seja começar um cursinho novo, conhecer pessoas novas. Isso é se reinventar. E se reinventar é uma das coisas mais importantes para você conseguir o sucesso. Porque se você consegue se adaptar, mudar o seu jeito dentro de uma atmosfera nova, não tem por que dar errado. Vai dar muito certo. Eu hoje agradeço muito os comentários que eu recebi em alguns vídeos anteriores aqui no YouTube. Esse aqui é um projeto que eu estou me reinventando de passar para o mundo digital e colocando tudo que eu sou do lado de fora aqui dentro. E é prazeroso receber alguns comentários. Como o conteúdo que eu estou postando aqui é importante para quem está ouvindo, porque eu já consumi muito conteúdo na internet e continuo consumindo. Eu quero poder dividir tudo isso que está dentro de mim, porque se eu cheguei até aqui agora, foi muita arte de se reinventar, de me reinventar, na verdade. Porque a todo momento a gente está assim. Eu acho que às vezes falta um estímulo, uma pessoa que dê aquela cutucadinha na gente para a gente poder levantar e correr para um novo universo, vamos levantar, vamos para frente, vamos para cima, vamos se reinventar, vamos buscar alguma coisa nova. Isso é muito importante. Então todos nós temos que ajudar uns aos outros. A gente tem que ver a pessoa que está precisando e chegar e ajudar. Não é se meter na vida da pessoa, mas é querer dar uma ajuda, é querer conversar, é querer trocar uma ideia. Como eu falei no outro vídeo também, quando a gente tem um papo gostoso, a gente gosta de trocar ideias, trocar informações, trocar experiências. A gente para conversar aqui 4 horas e eu vou te falar que 4 horas passa muito rápido. E isso faz uma diferença dentro do ser humano, porque você sai com uma energia renovada. E é essa energia renovada que a gente tem que ter todo dia, porque todo dia vai ser a mesma coisa, todo dia a gente vai ter problema para resolver, todo dia a gente vai ter um monte de coisa chata acontecendo. Mas a gente tem que saber renovar essa energia nossa, porque é ela que nos move, para o progresso, para o sucesso, para tudo. Por muitas vezes eu tive a minha energia muito baixa lá atrás. E eu percebia que cada vez que a minha energia ficava baixa, ela parecia uma bateria que ela ia descarregando. E eu falei, cara, eu tenho que ser meu próprio carregador, eu tenho que me carregar. Entendeu? Eu tenho que botar mais força aqui, porque sou eu a máquina para fazer girar. Não vai chegar na minha porta agora uma oportunidade batendo aqui. Eu tenho que ir atrás dela. Isso não sou eu, isso é para todo mundo. Isso não é só comigo, isso é para todo mundo. Você tem que abrir a porta da sua casa e você sair atrás da oportunidade que tiver. Ah, mas eu não gosto de fazer isso, tá tudo certo. Eu uma vez fui trabalhar num negócio que não tinha nada a ver. Eu, muito jovem, eu estava desempregado, eu precisava trabalhar, eu estava com pouco dinheiro. E uma vizinha, na época, me chamou para trabalhar num bar muito famoso que tinha na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu fui, tá tudo certo, eu trabalhava à noite. Aí quando eu comecei a trabalhar à noite, era muito engraçado, porque eu nunca tinha trabalhado em bar, não era a minha vida. Eu era o cara da informática e eu, de repente, estava desempregado, não estava conseguindo me recolocar no mercado. E ela me chamou para trabalhar naquele bar totalmente diferente. Eu ia estar ali só atendendo as pessoas ali no balcão, enquanto dando suporte para os garçons que atendiam no salão. E eu fui. E aí você começa a ver outro universo. E eu me adaptei tão bem àquele universo, eu me reinventei. Eu trabalhei muito tempo lá e tinha um cara lá que ele dava o suporte ao sistema do restaurante, que era de comanda eletrônica. E a gente às vezes parava ali para ficar conversando ali, porque eu estava no balcão, ele estava do lado. E um belo dia, ele já tinha me visto várias vezes trabalhando ali, eu sempre muito cordial atendendo ele. E ele virou para mim e falou assim, eu perguntei para ele assim, não tem uma oportunidade na sua empresa não? Eu sou de informática, é porque eu tô aqui porque foi a oportunidade que me apareceu, eu precisava me recolocar no mercado. E ele falou, vai abrir uma vaga agora para um cara do plantão. Se você quiser, passa lá, procura o fulano de tal e fala que é indicação minha. Eu falei, pô, legal. Aí fui lá, procurei o cara. Isso que eu procurei o cara,
Aí o cara falou, gostei de você, a vaga é sua, pode começar quando? Eu falei, quando você quiser, só tem que dar um tempo para avisar para a dona do restaurante que eu vou sair do restaurante. Aí ele falou assim, não, tudo bem, podemos começar na segunda-feira? Eu falei, tudo bem. E aí eu liguei para a dona do restaurante e falei que eu queria conversar com ela. E ela falou assim para mim, eu também quero conversar com você. Eu falei, então tá bom, vamos combinar a gente se encontrar. Quando eu cheguei no restaurante, bobo que eu não era, pedi para ela falar para mim primeiro o que ela queria. E ela falou, olha, você está fazendo um trabalho aqui, eu estou gostando do seu trabalho e eu queria poder contratar você para um cargo superior. Ela ia me contratar como subgerente do restaurante ali. Porque até então a vizinha era a gerente do restaurante e aí que me chamou para lá. Eu só falei para ela assim, eu agradeço muito a oportunidade, mas eu acabei tendo uma outra oportunidade agora pelo sistema do restaurante que a empresa me contratou para começar. Eu começo segunda-feira. Aí ela, pô, que bacana, pô, que pena que eu queria perder você, tudo certo. Mas o fato de eu ter conseguido me reinventar naquele momento ali foi muito importante para mim. Porque eu entrei naquele sistema e eu falei, cara, é isso aqui, eu vou viver isso aqui. Não importa se eu não gosto, não importa se eu não quero. É o que eu preciso no momento. E eu fui. E me gerou um outro trabalho. E depois do outro trabalho, eu conheci outras pessoas e eu fui para outra empresa, que eu trabalhei numa outra empresa muito maior, no mesmo segmento. E aí eu fui indo na informática da minha vida até longos anos, até eu desistir e não querer mais informática e partir para outro segmento, totalmente diferente. É isso que eu boto, reinvente, se reinvente, porque se eu não tivesse me reinventado, eu não teria talvez ido para aquela empresa, que talvez eu não teria conhecido outro dentro da outra empresa. E você entende que é uma coisa que vai puxando a outra? Eu não poderia nunca dizer que eu trabalhar dentro de um restaurante, atendendo no balcão, ele me geraria um emprego dentro do setor que eu queria e que depois me geraria para uma outra empresa muito maior. Tem que se reinventar, não adianta. Para com esse negócio de falar assim, não, eu sou da venda, eu não vou trabalhar com administrativo. Cara, entenda. Alguma hora você vai se encontrar. Não deixe as oportunidades passar e você não querer pegar nada. Porque é numa dessas que você vai encontrar um caminho. E é esse caminho que essas conexões são muito importantes. Eu tenho muitas experiências de vida para contar dentro disso tudo que eu já passei. Porque eu não tenho limitação do que eu vou fazer. Eu vou topar o desafio e vamos lá. Depois a gente vai ver. Eu sou muito do cara que gosta de ajustar o avião em pleno voo, entende? Eu pego o avião, vou e lá a gente vai acertando tudo, a gente vai regulando e vamos ver como é que a gente vai acertar. Eu não vou decolar, pousar, ver, depois subir de novo. Não, eu já pego. A oportunidade chegou, eu pego. Porque eu perdi muito jovem, eu perdi muita oportunidade na vida pelo orgulho, pelo pensamento escasso que a gente tem quando é novo, de não querer pegar, de não querer fazer outra coisa fora do seu normal. É isso. Então hoje, se eu estou aqui fazendo isso, fazendo esses vídeos, é porque mais uma vez eu estou me reinventando. Eu quero poder ajudar tanto quanto eu fui ajudado. Porque cada pessoa que me escreve um comentário dizendo que eu estou incentivando, que eu estou ajudando, é uma coisa dentro de mim que me move muito mais para fazer muito mais, para poder entregar muito mais e dividir muito mais para vocês. Eu só tenho a agradecer porque eu comecei isso aqui sem pretensão nenhuma, só de gravar os vídeos e colocar como registro de um pensamento. E agora, tanto que eu nem falava muito olhando para a câmera, porque eu só estava registrando o que eu pensava, e hoje eu consigo olhar para a câmera como se eu estivesse falando para cada um de vocês que estivesse parado aqui na minha frente, pra gente trocando uma ideia, batendo um papo, porque cada pessoa que eu conseguir ajudar é um ponto que eu ganho na minha vida, porque todo mundo tem que se ajudar. Eu tô falando de ajudar é de botar o teu sentimento, botar a tua vontade para fora para poder ajudar as pessoas a se moverem nesse mundo, porque eu tenho certeza que todo mundo é capaz de chegar no sucesso. E eu adoro escutar histórias das pessoas, seja ela quem for, porque eu gosto de ouvir. Isso me abastece de informação. Cada pessoa tem uma história gostosa de ouvir, mesmo com coisas boas e coisas ruins.
mas vale a pena você ouvir a história dos outros. É como se fosse um filme. Cada pessoa é um filme. Só que esse filme, ele é um filme que vai se refazendo cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. E chegam personagens para participar desse filme. E eu adoro poder participar do filme de todo mundo. Eu adoro poder distribuir. Como eu larguei uma profissão que eu tinha toda estruturada, que eu sabia o que eu fazia, que eu tinha um conhecimento absurdo, que eu tinha formação, que eu ganhava muito bem, para buscar um novo caminho, uma nova carreira, que eu comecei a construir muito lá atrás, e o que eu desenvolvi pessoalmente, e que depois de muitos anos trabalhando, eu consigo viver fazendo o que realmente eu gosto de fazer. E eu posso te falar que trabalhar com pessoas é a melhor coisa do mundo. Conheço um monte de gente que não gosta de trabalhar com pessoas, prefere trabalhar sozinho. Mas eu vou falar que eu amo trabalhar com pessoas, porque cada pessoa é única e cada pessoa tem uma força tão grande dentro dela que é gostoso você conseguir despertar esse vulcão. Acho que cada pessoa é um vulcão adormecido. Tem uma força muito grande ali dentro, mas não consegue botar aquilo para fora. E não tem prazer maior no mundo do que você trabalhar assim, pegando a pessoa, aquele vulcãozinho inativo, e fazer ela explodir, ela entrar em erupção, botar aquilo tudo para fora, aquele potencial, aquela energia, e ver a pessoa crescendo. Tenho muito orgulho de já ter ajudado muitas pessoas pessoalmente. Eu quero poder hoje ajudar milhões de pessoas aqui também no digital. Então, se reinvente sempre. Sempre.